Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. Aqui quem fala é Davi e hoje eu vou falar com a Ashla. Tudo bem, Ashla? Tudo bem, e você, Davi? Tudo bem. É uma honra estar falando contigo e eu fiquei preocupado. Sempre tem um perrengue. Sempre tem um perrengue. O mais fácil é conversar. O difícil é a gente chegar até aqui. A gente ia gravar em outro lugar e aos 45 segundos eu falei, troca, pelo amor de Deus. Não fiz isso. Mas dentro de mim estava assim. Obrigado, tá? Não, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui. Que legal. Me diz um negócio, qual é a primeira cena que você tem quando você era criança? Uau, que profundo! Quando eu era criança? Puxa vida! Ai... Não é pra chorar não, tá? Não, eu acho que as brincadeiras com a minha mãe. Mas a primeira cena que você tem exatamente? Quando você me perguntou agora, veio uma cena de eu brincando de trabalho com a minha mãe, assim, qual seria a minha profissão. Foi a cena que me veio agora. É engraçado, né? Tem muita... eu trabalho com uma menina que ela tava falando que a filha dela copia os gestos dela. Uhum. Você tá fazendo a unha, ela faz a unha também. É engraçado isso, né? A criança sempre tem os pais como referência, né? Ela é uma esponja, tudo que ela presencia, seja diretamente com ela ou não, ela tá sempre coletando dados de uma forma inconsciente ou consciente. E isso vai ficar armazenado dela para sempre. Então vai determinar até características dela na fase adulta, então isso é bem interessante. Com certeza a criança observa tudo. Recentemente eu fiz uma constelação familiar. Olha. Você já fez? Já. Eu fiz em grupo, né? Nossa, cara, chorei muito. E aí vem até os traumas quando a gente é criança. Exatamente. Você gostou da sua? Foi uma constelação muito bonita, né? O campo ele não revelou a minha história, né? Foi revelado de uma outra pessoa ali. O campo sempre sente quem que precisa mais, qualquer história que precisa ser revelada, mas eu achei surreal, assim, de como as pessoas sentem toda a história de algo que ela não conhece, né? Porque as pessoas que vão sendo testemunhas ali, né? Representar um pai, uma mãe, uma avó, ela vem com a personalidade mesmo e traz mensagens até de quem não está mais presente em vida, né? Não sei se você presenciou isso também. Sim. Eu fiquei fascinado, sabia? Me fez ter um outro olhar sobre as coisas. Sim. O mundo, ele é holístico. As pessoas são holísticas. Exato. E não só holístico, mas ele também ele não é... A gente fala que o mundo é redondo, claro, mas ele é uma espiral. Espiral para cima. Ele vai se repetir, mas ele tá sempre para cima, porque ele nunca volta. Tipo, a cena que a gente teve há, 10 minutos quando você chegou, a gente não volta mais. Isso é muito louco também, né? Isso é. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que fazer com que esse momento seja especial pra gente. Exatamente. Enfim, você tá com um momento holístico e eu fico com um momento espiritual, entendeu? Porque eu sou espírita. Porque o holístico, ele olha pro ser humano e pra vida além do físico. É corpo, mente e espírito. Então, tudo tá interligado, na verdade. Mas a mulher, eu acho que ela é mais intuitiva. Porque a mulher amadurece com mais tempo. A cabeça dela... Você tem a intuição muito melhor do que eu tinha há muito mais tempo. Mas é legal a gente explorar isso. Seguir o coração, né? Sim. Eu acho que essa parte emocional ela é muito mais fácil para a mulher. Porque se a gente for olhar o papel da mulher lá na Idade das Cavernas, realmente, ou de todas as outras espécies, a mulher, esse instinto maternal que a mulher tem, independente com o filho, mas com as pessoas, né? Ela é muito mais emotiva. A gente vê isso também na relação amorosa, nas relações, como a mulher leva muito mais pro emocional e o homem geralmente é mais racional. É mais difícil o homem acreditar em tarô, em horóscopo, em espiritualidade do que as mulheres. O homem que acredita nisso tem mais sensibilidade, é isso? Acredito que sim. Não, eu também acho. Eu sou muito assim. Quando vejo horas parecidas, tipo, horas, minuto, hora e minuto, né? Tipo, 11h11, 18h18. Eu vou no Google pra ver. Que legal, isso é interessante, né? Putz, eu acho que eu sou muito mais sensível também. Sou músico, então... Já tem uma sensibilidade mais apurada. Eu tenho uma sensibilidade maior. Isso que eu já reparei. Eu tenho outros olhares. Então tem muita gente que senta aqui e eu pergunto, qual é o signo? Só total, não sei o quê. O meu tem tudo a ver. Se eu te responder, você vai falar, é verdade. Leão. Leão de que dia? Nossa, 19 de agosto. A minha avó era de leão. Alguém mais? E dizem que geminiano, que é ar,
Tá vendo que eu sei, né? Se dá muito bem com pessoas de fogo. Só isso, não sei mais nada. Eu costumo saber mais do meu, né? Ou igual naquela época do colégio, que quando você tá afim de um menininho, você ia lá saber o signo pra ver se era compatível, ler o horóscopo da semana pra ver o que ia acontecer. Então eu acompanhava muito. Eu não sei a característica de todos, assim, tipo, Touro tem tal característica, Áries tem tal característica. Eu sei o meu, que eu super concordo com Gerson? Muita coisa. Do Gerson, que é o mesmo da minha mãe, inclusive é no mesmo dia. Sério? É bom que economiza o bolo, né? Não, isso é horrível. Comemorar o aniversário dos dois. Que isso é máximo. É horrível. É um mas signo muito. Pra quem não entende, o Gerson é o marido dela? Esposo? Marido, namorado, esposo, legal. Companheiro. Parceiro. Parceira. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? A gente estava falando sobre isso. Dá pra ver que vocês são bem juntos. O casal só anda junto quando eles têm o mesmo pensamento. Quando um começa a pensar diferente, já era, né? Mas é engraçado, o mesmo pensamento. Vocês são meio unha e carne. Eu falo muito, pelo menos o meu olhar que eu tenho assim, de relações, de relacionamentos. A gente trabalha juntos. Né? A gente mora juntos, trabalha juntos, a gente passa 24 horas juntos. E quando eu sempre falo isso pra alguém, eu sempre ouvia, tipo, meu Deus, se eu trabalhasse com meu marido, a gente, sabe, não ia se aguentar, e por 15 minutos eu ia mandar ele sair fora. Então a gente vê como os casais, eles na verdade não têm paciência, não têm convívio juntos. E isso traz uma reflexão de, por exemplo, em base do que é feita a escolha desse casal? Se a companhia do outro não é algo que te conforta, que você sabe, não vê a hora de chegar em casa para ter a companhia daquela pessoa, para somar, para você esquecer dos seus problemas, tipo, eu não consigo entender qual que é a escolha das pessoas para ser parceiro de vida, daquela pessoa que você fala, isso, vai com os amigos, deixa dar um ar para minha cabeça. Aí a gente vê como ou os casais são cada vez mais afastados, ou a escolha está sendo baseada em critérios diferentes. Então as pessoas convivem juntas, as pessoas não vivem juntas. Então eu sempre conversava isso com ele, de como assim as pessoas ficam surpresas da gente trabalhar junto, morar junto e passar 24 horas juntos. Que bom que eu tenho meu companheiro para me ajudar a estar presente comigo. Claro que às vezes, né, os atritos de sócios, de sociedade, né, as ideias que não batem de projeto, afeta o relacionamento também, porque se eu não concordo com a ideia dele de projeto, ele vai ficar um pouco chateado no emocional, no relacionamento, leva para a relação, mas, ou seja, a companhia dele é muito bom trabalhar com ele, e como as pessoas ficam surpresas e falam que não conseguiriam trabalhar com o parceiro, eu fico pensando, gente, mas como que você não tem paciência para aguentar a companhia do seu parceiro? Então tem alguma coisa errada ali. Mas tem um porém. Quando o caso tem duas coisas que é muito interessante. No relacionamento, os dois têm que ser do lado. Sim. Mas para andar o trabalho, um tem que estar abaixo. Para quê? Um tem que dar ordem. Cara, tem que fazer isso. Por mais que isso chateie, mas tem que ter um líder, entendeu? Para falar, cara, vamos por esse caminho. E aí entende da pessoa e fala assim, não, ok, tudo bem. Ele entender que naquele momento ela não vai estar do lado. Ela tem que ser abaixo mesmo, porque faz parte. É chefe, entendeu? Não pode ter briga de ego ali. Se tiver briga de ego, concordo. Por isso que é difícil trabalhar com... Sim. E eu também te admiro por causa disso, acho maneiríssimo. mas no sentido da convivência mesmo, de estar presente o tempo todo. Tem pessoas que falam, tipo, eu não aguentaria passar 24 horas com meu marido, tipo, de segunda a domingo. Porque perderia a paciência, eu iria querer um tempo para mim, no sentido de não conseguir estar presente, como se fosse saturar da companhia do parceiro. Então aí que a gente vê que a relação está em desequilíbrio de alguma coisa. Ou eles têm algum conflito mal resolvido, ou afeto, admiração, alguma coisa está se perdendo naquele relacionamento para a companhia não ser mais prazerosa um para o outro. Essa parte de trabalhar e namoro juntos realmente traz essa... Como eu acabei de falar, quando uma ideia não bate com a outra, vai afetar um pouco o relacionamento, mas a companhia do parceiro, independente se seja para trabalhar ou de tiramos umas férias, quantos casais tiram férias e não aguentam passar os 30 dias juntos? Você tem que cada um fazer uma coisa diferente, porque não tá batendo, já tá saindo uma faísca, então... É estranho. Né? Não é bom, é ruim. Se tá assim... é bom se separar. Né?
Ou conversar. Eu acho que tem que conversar. Existe terapia. Terapia. Você falou que tá casado há 7 anos. Isso. Mais de 7 anos. Já teve crise de 7 anos? Antes dos 7. E é bom. É bom para que possa acontecer e solucionar. Uhum. A gente diz que é igual um equipamento. Às vezes o equipamento fica ruinzinho. Você tem que fazer a manutenção dele. Uhum. Entendeu? E é muito bom fazer a manutenção, porque senão você não olhar aquilo vai fazer um estrago maior e talvez o prejuízo seja maior. Então, imagine, você tem lá um atrito dentro do relacionamento ou até mesmo dentro da vida sexual, né? Você tem alguma coisa ali que está deixando a desejar, mas um assunto que você não consegue tocar com o seu parceiro para resolver. Então, você guarda para você. Tudo aquilo que a gente não resolve, ele fica te incomodando ali. É como se fosse uma bola de neve. É um conflito pequeno, é um sentimento pequeno, mas ele vai ganhando tamanho, vai ganhando proporção e vai te incomodar em algum momento. E às vezes essa bola de neve começa a afastar realmente o casal um do outro. E às vezes é uma coisa muito simples de resolver, mas a falta de comunicação dentro de um relacionamento é muito difícil. Então a terapia de casal ajuda muito. Imagino. Eu nunca fiz terapia de casal, mas deve ser muito bom quando você tem um problema, tentar resolver aquilo. O que você estava pensando em fazer da vida quando você era adolescente? Dependendo da época, eu estava completamente sem rumo. Na época que você tinha que tomar a decisão, que era lá para entrar numa faculdade, eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer. Eu não sabia para qual vestibular eu ia prestar. Cursei nutrição, era uma coisa que eu queria ir para a parte do esporte mesmo, de atleta, né? Não atleta de fisiculturismo, mas atleta tipo jogador de futebol, e para esse lado assim. Né? Mas passou no segundo ano, eu falei, meu Deus, isso aqui não tem nada a ver comigo. Fiquei um tempão sem me identificar com nada e pensando, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Não me identifico com nenhuma dessas profissões. Aí pensei em sexologia, que eu teria que iniciar com psicologia, né? Mas aí fiz, não, vou esperar mais um pouquinho. E aí passou alguns anos e só depois então que eu fui ter o meu primeiro contato com o Tantra e esse mundo da terapia holística. Mas tem muito a ver com sexologia já. Sim. É um assunto que sempre me chamou a atenção. Sempre gostei de falar sobre isso, ler conteúdo sobre isso, não assistir conteúdos eróticos, porque eu acho que aquilo dali não tem nada a ver com a nossa sexualidade. É um entretenimento, né? Mas conteúdo mesmo, sabe? De entender a cabeça dos homens, das mulheres, as inseguranças, todas aquelas revistinhas de o que era, tipo... como impressionar o homem, todas aquelas diquinhas que tinha naquelas revistinhas lá, que geralmente era uma sexóloga que respondia, aquilo me encantava, sabe? E aí foi ali que eu me identifiquei com esse assunto. Você falou sobre o filme pornô, né? É engraçado porque tem muita mulher que não gosta de filme pornô e o homem acaba vendo muito filme pornô. Se você vê como funciona a cabeça, eu acho que você sabe melhor do que como funciona a cabeça do homem, referente a um filme pornô. Né? Você consegue identificar por que a mulher não tem tanta atração pelo filme pornô? Então, a maioria das entrevistas que tem até documentários, entrevistas mesmo de um número de mulheres para conseguir chegar a uma conclusão, né? Antes de começar a ter um conteúdo na Netflix, que eu já vou chegar neles também, foi falado para as mulheres responderam que o único conteúdo erótico que elas conseguiam assistir era filme lésbico. Porque normalmente já tinha uma questão um pouco mais emotiva, uma historinha antes, ou algumas falavam, não, só consigo assistir aquele que pelo menos tem uma historinha. Porque é aquela coisa muito mecânica, direto ao ponto, que a mulher tá sempre pronta, que a mulher tá sempre esguichando, que a mulher sempre sabe. Aquilo ali, a mulher não se identifica, né? Falando da opinião feminina. A mulher, como a gente estava falando no início, ela é emocional. Ela tem que se sentir especial. E para ela se entregar daquela forma, mais espontânea, mais extrovertida, mais ousada, ela precisa se sentir acolhida pelo aquele homem e se sentir especial também. Ou ter muita autoestima e ser muito segura em relação à opinião e julgamentos, né? Não ser afeta em relação a isso. Então é um conteúdo realmente que as mulheres não se identificam porque não é a vida real de uma mulher. Você não vai chegar em casa, ser puxada pelo cabelo e puxar de lado, você tá pronto e vai dizer, nossa, tô delirando de prazer. Porque aquilo lá é uma história fictícia, né? É um roteiro, igual a, na Verdades Secretas,
foi entrevistada a coreógrafa das cenas de sexo da novela, que chamaram super atenção e que quando você olha, você fala, nossa, que bonito, né? Tudo se encaixa, tudo é perfeito. Ele beija ela aqui, puxa o cabelo de lado, aí ele pega ela no colo, senta ela na mesa, tudo se encaixa. E era uma coreografia, literalmente. Então, claro que a gente vai se encantar e vai idealizar, nossa senhora, que relação perfeita, né? Só que não é assim na vida real. Então a mulher olha aquilo e isso nunca vai acontecer comigo, ou como que eu vou me comportar assim se na maioria das vezes eu nem chego ao orgasmo, ou meu parceiro nem sabe me tocar, me estimular, e na maioria das vezes nem é prazeroso para a mulher. Quando começa a ficar bom, o sexo já está terminando, porque daí tem um tempo de resposta sexual diferente entre homem e mulher. Então a mulher só começou a ter um interesse maior para esses filmes mais ousados quando a Netflix começou a apresentar 50 Tons de Cinza, que aí tem todo um enredo, aquela coisa da conquista, 365 dias. Mas esse filme foi bastante criticado por algumas pessoas também. Falou assim, não, a mulher é um objeto. Sim. Mas eu acho que é legal porque trabalhou com a cabeça da pessoa. Não, por mais que eu vi realmente muitas críticas, a gente entende lá da psicologia, aí tem o nome lá da síndrome, doença, sabe Deus o que, lá quando a mulher se apaixona pelo traficante. Oi? Estocolmo, exatamente. Estão incentivando isso, não sei o que, relacionamento abusivo. Aí vai aquela coisa muito extremista. E eu acho um pouco triste. Sim, tem um lado de a gente entender o que é, para ver se não está acontecendo algo extremo com você, se você não está dentro do relacionamento abusivo e tal, mas a gente entra um pouco naquele lado da hipocrisia. Por exemplo, poxa, mas e os conteúdos eróticos? Tipo, a gente também sabe que não é daquele jeito, aquela pegada violenta, né? Tipo, a gente não se identifica. Mas é um conteúdo que tá ok pro homem. Aí quando finalmente entrega um conteúdo que chama a atenção feminino, aí vem algo muito extremista e começa a criticar e achar coisas negativas. Mas a mulher estava carente realmente de um conteúdo que despertasse nela um lado sensual, encorajar ela a realizar suas fantasias. O 365 dias, que justamente mostra essa história que a mulher ela é sequestrada e ele dá um prazo para a sequestrada se apaixonar por ele em 365 dias. E ela realmente se apaixona e tal. Agora saiu o segundo filme lá, que tá sendo sucesso. Você deve conhecer vários casais, mulheres e homens. Dentro de um relacionamento, parece que o homem... Não dentro do relacionamento, na hora da conquista. Parece que o homem mente mais. Pois é. É verdade isso ou é da minha cabeça? Tem um meme que eu vi recentemente, que isso me marcou muito, que é falando bem assim: nenhum homem vai te tratar tão bem quanto o cara que quer te pegar pela primeira vez. Tá beleza. Porque o cara que quer você pela primeira vez, ele vai fazer de tudo. Ele vai ser até o que ele não é. Ele vai ser seu cachorrinho, ele vai lamber seu chão, ele vai fazer tuas compras, ele vai te levar pra baixo e pra cima, ele vai fazer exatamente tudo. Porque ele quer algo. Mas e depois? Então, essa frase marcou realmente. Então, o homem na conquista... é que é engraçado falar isso, né, para um homem, mas claro que isso não é generalizado, mas é realmente assim que funciona, mas não acaba sustentando isso lá para frente. Então, o que você falou, homens mentem mais? Na conquista, sim. Vale tudo. Mas homens e homens. Sim, assim como homens mulheres e mulheres também, né? Alguém pergunta, você, homens são todos iguais. Eu falei, teu pai é igual? Se eu sei que o pai dela é legal, né? Se teu pai é igual, é legal, é um bom homem ou não? Se for legal, eu falo, não, mas meu pai... Cara, existe pessoas boas e ruins. E eu ainda acredito que o mundo tem pessoas mais boas do que ruins. Eu também acredito. Não, tenho certeza absoluta. O que faz a gente pensar, às vezes, são escolhas. E aí você fala, pô, tipo, tal pessoa escolheu isso. Respeitar a escolha da pessoa também. Você conhece muito mais casais que devem ficar presos, amarrado por alguma coisa que não é um amor. Ou já existiu amor e hoje tem a sensação de obrigação. Principalmente quando envolve filhos. Né? Casais que já não são felizes. Filho e dinheiro. Ah, mas aí desanda, né? Já, na verdade, tem relacionamentos que começam por dinheiro, não por amor. Inclusive, tem muito perfil no Instagram hoje que ensina isso. Como conquistar um milionário. Não tem poucos milionários. Tem muita mulher, mais mulher do que milionários.
Né? Deixa eu complementar também, que é importante. Tem muita mulher que mente também. Tem. Entendeu? Não é... Então, isso é de ser humano. Eu percebo é ser humano. E a gente E também tem um pouquinho de geração. Como assim, geração? É como se fosse uma moda generalizada, realmente atual. Como se virasse um costume, algo mais popular. Por exemplo, os conteúdos de OnlyFans. Né? Sim. Há pouco tempo atrás, se vazasse um nude de alguém, quantas adolescentes não se suicidaram porque mandaram para um ficantezinho, um paquera da escola, do colégio, e, né, receberam tanto julgamento, foram literalmente julgadas tanto pelo ciclo de amizade, convívio pela família, né? Aconteceu uma situação dessa na minha família também, que a menina foi apedrejada, né? Isso foi pouco tempo atrás. E hoje já se tornou natural. Então, acho que também tem essa questão de gerações e de hábitos que se torna comum, se torna popular. Hoje as meninas, e algo muito surpreso, assim, porque a gente começa a ver que tem... É um pouco difícil de acompanhar realmente, tipo, as mulheres são mais emotivas, são mais emocionais, elas precisam de se apaixonar, precisam se sentir carinhosas, únicas, especiais. Mas, de repente, aí vem... tem alguns conteúdos que eu comecei a acompanhar, de colegas e tudo mais, que começaram a vender uma foto de lingerie. Ela vendeu o conteúdo, ganhou um dinheiro. Só que de repente ver ela de lingerie já não é mais atrativa, a pessoa já viu, então ela precisa daí de fazer foto nua. Só que daí no próximo mês o cara não vai renovar a assinatura porque ele já viu ela nua, então ela vai fazer vídeo. Aí de repente já tem colegas que estão fazendo vídeos de quase sexo. É quase um conteúdo erótico. E também depois tem um conteúdo erótico, porque a pessoa já viu. Então vai ficando cada vez mais tipo, agora eu preciso entregar mais, agora eu preciso fazer mais. Mas aí entra os fetiches, né? Essas coisas um pouquinho mais... Você tem OnlyFans? Eu não. Vai ter em 2022? Eu teria se fosse para entregar conteúdo de massagem tântrica, que hoje não dá para entregar no Instagram, né? Tipo, não fotos minhas. Inclusive eu sempre fiz muito ensaio sensual. Não com a intenção de venda, mas no significado que isso trazia para algumas mulheres. Aí voltando, entra a parte confusa. Tá, mas a gente acabou de falar das mulheres que estão vendendo conteúdo, então fazer de graça e postar lá não é a mesma coisa, ou não seria até mesmo burrice, né? Tudo acho que vai pro lado do que aquilo representa, ou qual a expectativa, a intenção que a pessoa tem naquilo. Lembrando que não existe o certo e o errado. Você deu uma justificativa legal, gostei disso. Foi uma possibilidade de você mostrar a tua opinião. E eu achei isso legal. Até mesmo teu ponto de vista, melhor. Isso, até para não ter nenhuma interpretação no sentido, a Aisha criticou quem vende conteúdo de OnlyFans. Não, jamais. É para a gente poder entender que, há pouco tempo atrás, seria muito difícil ver mulheres vendendo essas fotos. E hoje, elas sentem uma liberdade, assim, né? Então, para a gente tentar acompanhar esse raciocínio e essa transformação da geração. Mas você é especialista em tântrica. Isso. O que é o tântrica exatamente? Explica, porque sei que a sensualidade é muito grande, mas eu não sei nada tão profundo. O Tantra, na verdade, ele é uma filosofia. O que é tântrica? Tantra é a mesma coisa? Não, o Tantra é uma filosofia. E o Tântrica é como se fosse tipo, alguma coisa tântrica. Massagem tântrica. Entendi. Né? Sexo tântrico. Que o Tântrico se refere a uma prática do Tantra. Entendi. E tem várias formas de a gente praticar o Tantra. Né? Tem através da meditação, do yoga. Então vamos voltar um pouquinho para entender a filosofia do Tantra. Né? Me explica. O Tantra, então, é como se fosse um pensamento sobre como a gente pode evoluir para o mundo, né? A nossa evolução pessoal, espiritual, né? O Tantra, ele existe, não tem uma data muito certa, se fala que ele existe há cerca de 7.000 anos antes de Cristo, então a gente imagina que naquela época não existia enciclopédias, livros, para a gente ter, tem um livrinho, manual, isso aqui é Tantra. Então, eram pensadores, né, filósofos, que tinham um modo de pensar para evoluir, né? E esses pensamentos, esses ensinamentos foram se propagando de cultura para cultura, de países para países, onde foi pegando origens, aonde veio daí o Tantra taoísta, o Neo-Tantra, se misturou um pouco com a cultura budista,
Então foi se misturando. Então para chegar até o Brasil, imagine por quantas culturas não foi se misturando, né? Então o Tantra era uma forma de ensinamentos, comportamentos, atitudes e visões para o mundo, para outras pessoas, como uma forma da gente evoluir, expandir a nossa consciência, como se a gente fosse como se tornar um ser humano melhor. E eles começavam abordando bastante a nossa sexualidade, mostrando o quanto era importante a gente evoluir nossa sexualidade, entender a nossa sexualidade e tirar, né, não olhar para a sexualidade com pudor, com pecado, e sim como algo espiritual, como deveria ser. Por isso que se fala muito, por exemplo, quando você tem uma relação sexual com alguém, é uma troca de energia, e essa energia ela pode ficar reverberando pelo seu corpo por dias e semanas após. Cuidado com quem você vai trocar a sua energia. Então, olha, no espiritismo, quando você transa com uma pessoa, a energia de uma outra pessoa e a troca de energia fica durante 6 meses. 6 meses. Então, a escolher a pessoa certa para estar contigo também é fundamental. Exatamente. E aí se fala muito das relações sexuais casuais, né? Que aí começam a falar de ambientes que têm energias muito sobrecarregadas, energias misturadas, motéis, onde há grande descarga de energia em várias pessoas. Motel? Eu gosto. Eu não gosto. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Porque os motéis, geralmente, que eu ia, era tudo escuro, ele tem uma luz mais sombria. Eu gosto de claro. Eu ia falar, claro, onde você anda indo, em que época você foi? Putz, os motéis deve ser. Eu gosto de motel claro. Cara, quanto mais luz, melhor. Acho que quando a gente vê, por exemplo, aqueles motéis de filme, de beira de estrada, aquela luz vermelha, super pesada, aquele ambiente super escuro, que lembra até algo meio inferno, assim, né? Talvez seja essa impressão ou essa memória que você tenha. Eu já fui muito pro inferno e voltei. Isso que eu fiquei pensando, não sei onde você costuma ir, onde você for. Hoje são arquitetos, né, que projetam. Tem até assinatura, tem até obras de arte dentro do motel, ali, o quadro. Então, é outra coisa. Qual o melhor motel de Curitiba? O melhor? Na sua visão. Tem um que eu acho bem legal. Mas o que ele tem que ter para ser bom? Eu acho que tem que ser atualizado. Por exemplo, não ter aquela cara de motel. Tem que ter cara de um ambiente aconchegante e sensual. Mas que não sirva apenas para sexo. Né? Quantas a gente não foi para ficar brincando? Tem festa em motel agora. Tem, claro, tem suítes que comportam, quantas que a gente viu? 300 pessoas? 300 pessoas? Pô, mas isso é o swingão, meu irmão. O cara que vai levar vocês lá, se vocês não foram de táxi de Uber, o cara, é um puta swingão, cara. 300 pessoas. Não, e festa assim, por exemplo, tem um colega meu que postou nos status e tudo, ele comemorou o aniversário dele numa suíte de motel, mas convidou só os amigos e fez uma festa fantasia, foi todo mundo meio roupinha meio de roqueira, meio BDSM, assim, e só como se fosse uma balada, só que fechada pra eles. Posso ser ignorante? Posso, nesse momento sim. Porque quem pergunta não é ignorante. Não rola uma sacanagem lá? Com todo mundo? Você já foi pro swing? Não. Você tá respondendo verdadeiramente ou... Não, falando sério, não. Eu acho a energia muito pesada. Entendi, respeito. Aquilo que a gente tá falando, aquelas energias nesse tipo de ambiente. Concordo. Mas, por exemplo, o exemplo que eu ia dar. Tem muita gente que tem essa ilusão, essa impressão de que swing, você entra, vai estar... Tem gente transando em cima daquela mesa, naquele banco, em cima do palco, não sei lá, você vai no banheiro, tem gente transando, na obra cozinha, em cima do bar, tem gente transando. Só que não é assim. Eu frequentei swing por muito tempo e não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque lá eu era livre. Claro que eu não vou falar qual era o que eu frequentava aqui em Curitiba, mas era uma pista de dança comum, a diferença que a gente pode usar uma roupa mais à vontade, eu posso subir no polidense e dançar de lingerie, tem mulher que dançava nua, mas inclusive era proibido homens tocar na mulher que está em cima do polidense. Ele tem que praticamente pedir autorização, ele pode apreciar. Então não tinha gente transando na pista, tem os quartinhos lá onde você pode, tem até os quartinhos sem porta, se você quiser, para deixar o pessoal assistir, tem o quartinho comunitário, onde o pessoal tá todo mundo no sofazão, e tem as cabines restritas. Então, ou seja, nem todo mundo que vai pro swing vai para transar. A gente pode ir para dançar, para assistir, para ver um show, né, um show de stripper, mas é um show, e então é a mesma coisa alguém que vai comemorar o aniversário numa suíte de motel, para você ser livre, para você ser você, sem julgamentos, usar uma roupinha que você não teria coragem de usar na balada. Entendi. Então,
não necessariamente não rola sexo. O Tim Maia já falava, né? Vale tudo. Agora, tem uma outra coisa que eu acho muito interessante quando a gente falou aqui de swing. Eu tenho a impressão que o cara que é casado com a mulher feia, ele vai lá com a mulher feia. Entendeu? Porque aí ele... Pra mim é isso. Com a bonita ele não vai. Ignorância? Pode ser. Inteligência? Talvez. Inteligência? Pode ser também. Que o cara tá trocando coisa boa. Então, eu não sei. Pode ser um monte de coisa. É cada um que vale. Uhum. Mas aí quando a gente fala em tântrico, a gente tem muito sobre sexualidade, né? Sim. O que tântrico entra no... O que o sexo entra no tântrico? Qual é o mix ali? Todo mundo fala isso. Tântrico pensa logo em sexualidade. Pensa, né? Aí tem duas explicações que eu gosto muito de falar. Primeiro, como o Tantra é uma filosofia, para muitas pessoas é chato a leitura, porque vai muito pro lado espiritual. Então as pessoas, tipo, eu não vou me dar o trabalho de estudar para ler. Então se alguém chega e fala, nossa, massagem tântrica é putaria, rola isso, isso e aquilo. É muito mais fácil a pessoa comprar essa ideia e compartilhar esse pensamento do que ela ir pesquisar. Então, como tudo na vida, como todas as profissões, tem as pessoas que se aproveitam da ignorância ou da falta de informação, começa a vender justamente isso. E as pessoas compram, né? Porque quando as pessoas não consomem, envolvimento, situações com final feliz, acompanhantes, programas, então às vezes tem muitas pessoas que vendem um serviço com o nome de massagem tântrica para chamar mais atenção, porque todo mundo tem curiosidade, mas quando chega lá, na verdade, de tantra não tem nada, de experiência de massagem tântrica não tem nada, é só algo de sempre, uma masturbação, um final feliz, então as pessoas acabam comprando essa ideia. Final feliz é masturbação. Final feliz seria a relação sexual. Beleza. É o que as pessoas imaginam que é a massagem tântrica, né? Entendi. Mas aí é que a gente fala. São pessoas que se aproveitam da preguiça das pessoas em buscar uma informação. Então é isso que se comprou no Brasil. Essa informação que se comprou no Brasil. Massagem tântrica é uma experiência erótica que finaliza em sexo. Né? Tipo, é um programa, muitas pessoas imaginam, né? Só que a massagem tântrica e o tantra tem como proposta e ensinamento justamente quebrar essa relação sexual mecanizada, essa relação fria, mecânica, com script, onde não tem ensinando a importância da troca de energia, da presença, de ensinar casais a se olhar nos olhos, a tirar a referência do pornô e viver a relação sexual. Tantra ele vai muito além da sexualidade. Sexualidade é um dos ensinamentos que o Tantra tenta nos ensinar, ou voltar no tempo um pouquinho, antes de que a nossa vida sexual se tornou tão pornográfica e erotizada. Mostrar o nosso lado espiritual da relação sexual. Mostrar como é algo íntimo, como é algo sagrado, como é algo divino, onde a gente deveria entregar nossa energia para alguém que mereça, alguém que se importe com a gente. Um respeito, né? E aí entra algumas formas de praticar o Tantra de acordo com aquilo que você quer buscar. Qual é a evolução que você quer? Então, quem pratica meditação, ela quer uma evolução mais espiritual. E através da meditação, de respiração, ou de ficar falando mantras, são formas de você despertar a sua energia Kundalini, por exemplo, que é a nossa energia vital. Desculpa, mas o que é Dualini? Kundalini. Kundalini, desculpa. Kundalini é o nome da nossa energia vital, né? Que é a nossa energia sexual. Porque, afinal de contas, todo mundo vem através do quê? Da relação sexual. Sim, do então, sexo. O que dá origem à vida é o sexo. E quando a gente começa a entender um pouquinho mais disso, a gente começa a ver, puxa, tem um lado espiritual e sagrado aí, que dá origem à vida, todo mundo veio do sexo. Então, por que todo mundo tem que falar de uma forma tão pornográfica do sexo, sendo que ele... E o lado bonito dele? Que ele gera vidas, que ele faz nascer, né? E dá continuidade à vida do planeta Terra. Essa é uma visão romântica, né? E que é realidade. E a minha dúvida é, na época do Tinder, que a gente está no período do Tinder, o sexo ficou banal? Olha, eu acho que voltamos para aquela questão de fase. Eu acho que aí depende muito de pessoa para pessoa, do que ela está buscando. Às vezes a pessoa ela é emocional, está em busca de um parceiro para a vida. É que tem o lado romântico, no sentido de... mais uma vez, há pouco tempo atrás, a mulher solteira não tinha o mesmo direito de experimentar a sua vida sexual como os homens. Ao ponto de não conhecer seu corpo, ao ponto de não poder ter parceiros diferentes, senão ela era taxada como vulgar e imprópria. E, nos tempos pra cá, a mulher ganhou essa liberdade de eu sou solteira,
e nada me impede de ter 2, 3, 4 parceiros ativos sexualmente. O que me impede de eu sair com um hoje e um amanhã, se eu sou solteira, né? Então tem essa parte dos direitos que começam a se equilibrar e que eu acho muito legal, né? Aí se a gente for para um lado espiritual, aí pode entrar em contradição no sentido, é por isso que eu falei, tudo depende do que a pessoa está em busca, de como que a pessoa se sente com aquilo, se está tudo bem para a pessoa, ótimo, se a pessoa se sente vazia. Então acho que cada um tem uma busca diferente, individual, da sua vida, da sua evolução, porque a nossa vida aqui é uma passagem. Eu também acredito que todo mundo está aqui com o propósito de evoluir de alguma maneira, de corrigir alguma coisa lá atrás, independente da sua crença, sim, né? Mas, então, qual que é a sua passagem aqui? Você quer o quê? Você quer construir uma história, criar uma família ao lado de alguém? Você quer a tua história é algo mais individual? Recentemente a gente conheceu 2 irmãs, uma de 65, uma de 70 anos. As 2 eram solteiras, sem filhos, não eram viúvas, não queriam marido nem filhos, elas queriam viver o mundo. E eram super felizes. Então, tipo assim, elas não estavam em busca de um parceiro, nem de criar uma família. A intenção da passagem delas nessa vida era conhecer o mundo. Então, por isso cada um acho que tem uma busca diferente do que faz sentido para a sua existência. O que faz sentido para você estar aqui? O que você quer vivenciar, aprender, evoluir, por exemplo? A vida é feita de escolhas. Uhum. Você acorda, você quer tomar café ou você quer tomar Nescau? Você quer ter filho ou você não quer ter? Uhum. Tudo é escolha, você tem que colocar na balança. Que você sente que faz sentido. Quem entra nesse círculo vicioso de querer, isso é tanto para o homem, tanto para a mulher. Fala assim, eu tenho que sair com várias pessoas que pensam em quantidade, não olha para si. Sim, e tem muitos comportamentos, assim como a gente desconta questões emocionais na comida ou em vícios, também entra nessa busca incansável de parceiros. Então também tem pessoas que, para tentar uma forma desesperada de tampar um buraco com um vazio ou trazer um sentido para sua existência, que a pessoa não consegue, puxa, o que me faz feliz, o que me preenche, o que me faz se sentir viva. Tem algumas pessoas também que saem descontando isso na comida ou no sexo. No sexo também? Sim, tem muitas pessoas, porque querendo ou não, durante o sexo também tem uma explosão de hormônios do prazer que a gente tem comendo. Então, quantas pessoas são obesas porque descontam sua emoção, uma depressão, uma ansiedade na alimentação? Assim como tem pessoas que começam a fumar porque estão passando por alguma questão emocional. Assim como pessoas, às vezes, se tornam viciadas em uma droga porque também foram buscar um alívio naquele instante de alguma dor emocional, de alguma questão, né, que não estava conseguindo resolver dentro da sua vida. Então, tudo isso também são vícios. Então, tudo depende realmente de como a pessoa se sente através daquilo. Então, isso é a parte bad vibe. Eu percebi que você é bem flexível ao ponto de escutar todo mundo. Tudo Sim. Pode. Isso quer dizer que 4 paredes, tudo pode. Sim. O homem é muito mais fechado que a mulher. Também tem esse lado. Né? Por mais que você pense, homem... Eu acho que o homem, ele é muito preto no branco. Eu acho que o homem é mais travado com isso. Também acho. Porque eu já vi muitas sexólogas também falando, em alguns documentários, o quanto o homem se ofende. Por exemplo, quando o homem conhece uma mulher com mais experiência sexualmente falando, ele se sente um pouco... aquilo incomoda. Ou quando a mulher propõe, ou vem com um brinquedo na relação sexual. Quantos homens não se ofendem com um vibrador? Tá competindo, ou não tô dando conta, então peraí, tipo, agora, né? Ofende o ego, ofende essa masculinidade. Então a gente vê como essas variedades ofendem uma certa maioria de homens, né? E é interessante começar a entender o porquê, mas isso realmente acontece. Já vi muitos estudos que sempre falam isso, que o homem sempre se sente incomodado quando uma mulher tem mais experiência de sexo com ele, ou quando de se permitir uma experiência diferente, ou já começa a perguntar, tipo, da onde surgiu isso, da onde você tá vendo isso, e sempre leva pro lado, tipo, então não tô dando mais conta, então isso daqui pra você já não tá bom, porque você precisa do vibrador? Tipo, não tá bom comigo? Então é realmente o homem mais fechado para essas possibilidades de coisas novas, né?
E aí é bom trocar de relacionamento ou ensinar? Conversar. O que você gosta? Porque às vezes, sei lá, a gente pode pensar, você falou em vibrador, tem tanta coisa que... Pô, um beijo grego, você nem... E aí, o homem, a mulher, eu não gosto. Mas eu percebo também que tem muita mulher machista também. Tem. Isso é coisa de viado. Isso que eu ia falar. Porque na massagem tântrica, a gente tem um autoconhecimento corporal. A gente acabou não explicando, uma hora a gente chega lá, né? Mas tem uma etapa da massagem tântrica onde a gente estimula o prazer adormecido do ponto P masculino, que é como se fosse o ponto G da mulher. O que é o ponto P masculino? Então a mulher tem o clitóris e tem o ponto G. São suas duas áreas de prazer. Né? O ponto G foi o famoso botãozinho mágico onde se entendia que era a parte mais prazerosa do corpo feminino. Hoje a gente já aprendeu que é o clitóris, na verdade, né? Que tudo é em função do clitóris. Mas enfim, a gente sabe que o homem sente muito prazer no pênis. Mas o prazer do homem não se limita apenas ao pênis. Ele também tem um ponto escondido que é o ponto P, como se fosse o ponto G na mulher. Só que ganhou o nome de ponto P por conta da região que ele fica localizado, que é a próstata. E aí entra tantos tabus, preconceitos e julgamentos. Mas a gente estimula essa etapa da massagem tântrica, obviamente, se a pessoa estiver preparada e com interesse nesse estímulo. Não é que, tipo, eu vou fazer uma massagem tântrica, sou obrigada a seguir todas as etapas e agora, ai meu Deus, vou ter que experimentar um ponto P. Não, né? Mas... O ponto P é uma pós-graduação, né? Quando se sentir pronto, quando estiver na hora, a gente faz, né? Mas já sentou homens na minha frente que vieram em busca da massagem tântrica para experimentar o ponto P justamente com essa justificativa. Puxa, eu tenho muita curiosidade em conhecer, mas eu não tenho coragem de pedir para minha mulher. Porque sabe a insegurança que vai despertar nela, porque algumas mulheres do lado, como você falou, machista, né, essa insegurança é o medo do desconhecido para ambos, né? Tem muitas mulheres que vão pensar, puxa vida, como se já não bastasse ser insegura de traição pro lado feminino, agora meu marido começa a despertar atração e desejo sexual por homens, porque se ele sente prazer no ânus, ele vai gostar de homem a partir de agora. É um pensamento totalmente preconceituoso e inseguro, pelo medo do desconhecido, né? Então tem muitas mulheres que julgam realmente e não aceitam de forma alguma e às vezes acabam ofendendo quando o homem pede. Então, eu já atendi muitos homens na experiência de massagem tântrica que foram em busca de conhecer uma parte do seu próprio corpo, que tem todo o direito de conhecer, né? E acessar essas sensações que estão ali esperando para serem despertadas, só que não consegue viver isso dentro do relacionamento por conta de julgamentos e medo. E vai em busca da massagem tântrica. Quem é mais travado, homem ou mulher? Nesse sentido, e aí, de trazer coisas, trazer novidades? Para viver a experiência de massagem tântrica é a mulher, porque o homem já tem uma cultura de explorar a sua sexualidade, tanto que o homem consome muito conteúdo erótico, o homem é incentivado desde do início ali da pré-adolescência a se tocar, a se masturbar para conhecer seu corpo, então o homem já vem muito mais preparado e conhecido para a sexualidade, ele sempre está incentivado, tanto que existe casas de massagens para o público masculino. Não existe esse tipo de ambiente para as mulheres, porque as mulheres não consumem esse tipo de serviço. Então, a experiência de massagem tântrica é muito mais procurada e consumida pelo público masculino. As mulheres são muito mais travadas. Hoje, está tendo uma grande evolução das mulheres se permitirem sentir prazer e, puxa, eu mereço sentir prazer, eu vou comprar um vibrador, me autorizo a conhecer meu corpo e começar a buscar coisas para ela também. Porque a mulher sempre buscou cursos, workshops, curso online, aprendendo coisas para impressionar o homem. Isso eu sempre falo em todos os meus cursos. Poxa, a mulher sempre está em busca de, vou comprar uma lingerie nova, não para me sentir sexy, mas para ficar bonita para ele. Eu vou nesse cursinho aqui que ensina não sei o quê, que ensina como ser boa de cama para o homem. Então sempre é para proporcionar, doar. Mas e para ela? Quando que ela vai ler um livro, ou comprar um curso, ou frequentar um workshop que vai ensinar ela a se tocar? Tanto que a minha videoaula do YouTube, ensinando manobras masculinas, tem mais de 1 milhão de visualizações a mais do que a aula feminina. Porque nem o homem consome para aprender a dar prazer para a mulher, porque o homem gosta de assistir a coisa funcionando. Ele não gosta de aprender mais coisas. E nem a mulher aprende para ela conhecer mais sobre o próprio corpo dela. Ela vai consumir para como fazer massagem no homem. Ela não quer aprender como fazer massagem nela mesma.
Então a gente vê essa diferença. Então você quer dizer que a gente quer dar mais prazer do que receber prazer? A mulher, ela quer... Acho que ambos de uma forma diferente. Eu acho, sim, que o homem entra para a relação sexual com aquela obrigação de mandar ver, de impressionar e conduzir a relação sexual, que também traz muitas cobranças para o homem, que são gatilhos emocionais para disfunções sexuais, como ejaculação precoce e retardada, também estão diretamente ligados com o emocional do homem. Eu falo que o homem tem uma cobrança que é conduzir a relação sexual, a saber como cada mulher gosta de ser tratada na cama. Solteiro, então, pena, né? Porque cada mulher gosta de um ritmo diferente, uma pegada diferente, de um estilo diferente. Então, imagine, você é um homem solteiro e sair com mulheres diferentes. Puxa, como que essa aqui gosta? Cada uma é diferente. Então, eu imagino aquela sensação de cobrança de, puxa, eu preciso durar X tempo, porque ser bom de cama é durar tanto tempo. Quanto mais tempo eu conhecer a pessoa, mais eu vou me envolver. Mais abertura, a intimidade, né? Quando você está íntimo de uma pessoa, você relaxa. Aí que a gente fala muito no autoconhecimento corporal. O grande vilão de tudo dar errado é a tensão, é a cobrança. A gente fala que no Tantra a gente ensina muito a presença, que é estar presente de corpo e mente. Você está vivendo o sexo não somente com o corpo, com a pegada, mas você está sentindo a respiração, a pele arrepiar, aquele calorzinho crescendo no seu corpo. Você consegue sentir a sua vagina pressionar de prazer, pedindo para uma penetração, querendo o encaixe do seu parceiro. Você consegue sentir, sabe, essa evolução da resposta sexual, do desejo para a excitação, para o clímax. Normalmente a gente está tão, sabe, pensando, tipo, essa posição não tá boa, ou essa luz não tá legal, ou meu Deus, eu não me depilei, sabe? Tipo, prestando atenção no... Quem tem filhos fica preocupado, não posso dormir muito alto, porque fulaninho tá dormindo. E se alguém abrir a porta? Então, tipo, a cabeça ela sempre tá trabalhando a milhão, ao invés de, cara, vive o momento, vive o instante. Então, por isso que a massagem tântrica, o sexo tântrico, ensina a gente a desligar esses pensamentos que impedem a gente de acessar o nosso real potencial orgástico, que todo mundo fala no Tantra. Porque no orgasmo, no sexo que a gente está acostumado a fazer, a gente chega a um prazer limitado, porque é um prazer só com pênis e vagina. No Tantra, a gente acessa esse prazer dos pés à cabeça. A gente começa com a primeira etapa, tirando o foco do genital, fazendo a pessoa se esquecer do mundo, se esquecendo do próximo minuto. O que vai acontecer no próximo minuto? Não interessa. Você não acompanha se eu estou usando o cabelo, se é a mão, se é a boca, se é um objeto, se é uma pena. Você simplesmente se entrega pela sensação percorrendo pelo seu corpo. Então, quando você vê, você não está mais se preocupando, você não está sendo mais ansioso. Você zerou suas expectativas. E aí tudo flui. Não, eu vou falar um negócio aqui que minha mãe fica vendo. Minha mãe é minha maior fã porque ela fica vendo as vídeos. Mas eu fico até com vergonha de falar isso, mas foda-se. Quando você goza, tem uns 3 minutos que eu acho fantástico ali. O coração acelera como se você tivesse corrido 100 metros. Ou quando você tivesse feito uma coisa mais gostosa que você fez, sabe? Em 3 minutos. E é muito pouco. Sabe? Uhum. E aí você tem que prolongar isso com um abraço, carinho. Porque aquela sensação de... É um disparo. Cara, tua boca fica seca. O coração dispara. Eu adoro sentir o coração depois. Que eu falo, caraca. Quase morri. Isso é que eu tô vivo, cara. Isso é legal, sabe? A pulsação do sangue. Existe muita coisa ali dentro do teu corpo que acontece. Uma adrenalina. Eu acho fantástico isso. Exatamente. E quando a gente começa a estudar o Tantra, ou aprender a massagem tântrica, aprender o sexo tântrico, a gente também, pelo menos eu, né, em todos os meus cursos, workshops, eu sempre gosto de explicar esse detalhe que você falou, que é um pico, né? Só que é um momento muito curto. Então eu sempre falo, de 0 a 10, 10 é o momento do orgasmo. Não vale muito a pena eu ficar sustentando a minha energia ali entre 7, 8, 9, mas quando eu tô sentindo que eu vou chegar lá, ao invés de experimentar uma vez um quase 10, eu retardar, diminuir um pouquinho a intensidade e a velocidade para voltar no 6, para vir de novo no 7, aquele frio na barriga, aquela emoção, aquele coração acelerando, mas você não deixa a explosão acontecer, você não desperdiça aquela energia. Então você aproveita essa sensação do seu quase ápice de prazer por muito mais tempo. É sustentar a sua energia sexual de uma forma mais intensa por mais tempo. E quando a gente faz isso,
A gente fala que a nossa energia sexual Kundalini, ela é representada por uma serpente. Aí eu brinco para um exemplo pra gente poder entender assim. A nossa energia sexual, ela está adormecida no nosso primeiro chakra, que é o chakra básico. O nosso corpo, ele tem 7 principais chakras, que são contados ao longo da nossa coluna vertebral, lá do períneo até o topo da cabeça. Então eu falo, imagine e visualize como se o seu primeiro chakra, onde está adormecida a Kundalini, é aquele baú da serpente indiana que vai tocando a foto, ela vai acordando. Então imagine que ela está ali adormecida nesse baú. À medida que você vai fazendo as carícias, né, a troca de beijo, sexo, envolvimento, essa serpente ela vai subir. Se você chegar a um orgasmo muito rápido, ela não subiu o suficiente. Então ela vai ser uma energia mais fraca. Agora, se é um sexo onde você fica brincando de até o 9, não ir pro 10, que é o orgasmo, fica lá brincando de 5 ao 9, oscilando essa montanha russa de prazer e mantendo, sustentando esse prazer por mais tempo, de uma forma mais intensa, dá tempo da sua serpente subir e preencher o corpo todo. Então é como se o corpo todo estivesse em êxtase. E quando você se permitir chegar ao orgasmo? Ele vai ser igual àquele orgasmo sem preliminar, que vai direto ao ponto, aquele orgasmo nos primeiros minutos? Ou ele vai ser um orgasmo mais intenso, que vai dar mais sensação assim de palpitação? Então é muito diferente. Mas de forma geral, Ashla, eu acho que a galera transa mal. Sim. Sabe por quê? Ah, isso eu não posso, isso eu não quero, isso eu não vejo. Cara, que absurdo. Sim. Eu acho que as pessoas têm que ter mais liberdade para que as pessoas possam experimentar coisa. Cara, eu adoro lingerie. Não vou falar de minhas favoritas, que eu acho maneiro, mas assim, falar é libertador. Exatamente. Tanto para o homem, tanto para a mulher. Existe várias falhas que vão afastando o casal, né? Então, essa parte da gente falar, declarar o que a gente tem vontade, a gente sabe que é muito difícil realmente, porque o casal sempre tá na defensiva, porque leva muito pro lado pessoal, de onde surgiu essa ideia, ou, tipo, veio de um relacionamento antigo, porque sempre fecha muito com o ego, aquela questão de ser único na vida daquela pessoa, a gente sabe como machuca, como fere, então é difícil e às vezes a pessoa acaba não falando porque já pensa na reação defensiva do parceiro. Então tem muitas mulheres que quer pedir algo mais ousado, vai pensar, puxa, meu marido vai perguntar da onde que surgiu isso. Mas o que é uma coisa mais ousada para mulher? Acho que depende muito de mulher. Não, mas mulher, você né? conhece muito mais do que eu. Você explica, faz consultoria, conversa com muitas pessoas. Mas de forma geral, o que é uma coisa que as mulheres ficam meio receosas? Ele não quer falar sobre a lingerie, mas pergunta o que é mais ousado para as mulheres. Eu falo da lingerie então. Sabe o que eu adoro? Eu adoro mulher de body. De body? Body. Nossa, eu acho maneiríssimo, tá? Adoro fio dental. É tipo aqueles body de renda, assim. Acho maneiríssimo isso. Com transparência. Cara, eu acho maneiríssimo, eu acho muito sexy isso, entendeu? E acho que valoriza muito o corpo também. E sabe o que eu acho maneiro? É assim, fica um pouquinho assim, pra eu te ver como é que é, entendeu? É muito legal. Porque eu sei também que a mulher gosta que o homem use uma cueca box, legal, entendeu? Não é? Aham. Não é, Gerson? Não pode estar furada aí. Mas isso se falava muito na internet, porque, tipo, poxa, a mulher quando vai num date, né? Ela toma aquele banho, ela passa o melhor hidratante, ela se depila inteira. Às vezes a mulher passa até perfume lá, sabe? Que não pode, mas tem mulher que passa. Ela vai lá, escolhe a lingerie, qual é a ocasião, escolhe o look, ela vai prontinha. Aí chega lá, o cara, tipo, tá peludo, não tá perfumado, tá com uma cueca qualquer. Então, tipo, poxa, cadê o equilíbrio, né? Então, tipo, afeta, faz a mulher não se sentir especial. Tipo, nossa, tipo... qualquer experiência pra ele, né? Nem se preparou. E tem aquela questão de, tipo, quebrar o clima também, né? Que tem vários memes, tipo, você lá se preparando na suíte lá, e aí vem o cara com aquela roupa, ou aquele peludão, ou, tipo, como se fosse uma experiência qualquer, né? Então a mulher também brocha, a mulher também perde o clima, né? Então são os detalhes que realmente fazem a diferença. E falando na parte da fantasia, o que é usado pra mulher. Às vezes, lá no meu Instagram, eu abro aquelas caixinhas de pergunta. Eu imagino que você vê muita pergunta, mas tem ali... As coisas bem legais. Às vezes eu abro caixinha pra coisas bizarras, as coisas mais engraçadas, as coisas que deram errado, e às vezes, tipo, revele os seus desejos mais ocultos, que são as fantasias. Aí, que é o meu quadro, o confessionário. Que porque ele não aparece a cara da pessoa, ela pode falar o que ela quiser. Aí ela fala mesmo.
né? E aí tem lá que eu coloco, tipo, confessionário. Confesse seus desejos, suas fantasias mais ocultas. E, cara, é recorde, assim, de tipo, cara, não dá mais pra postar, todo mundo tá falando a mesma, gente. Tipo, atualiza o script. Qual é, Ashla? Que aí que você vê, tipo, cara, você fala, a mulher tem essa fantasia, aí a gente vê a falta de comunicação de um casal, né? Claro, daí vem outros detalhezinhos dentro de relacionamento também. Mas, todo homem coloca lá, fantasia com 2 mulheres, essa é recorde. E por incrível que pareça, tem muita mulher que responde com 2 mulheres ou com 2 homens. E é algo que muitos homens nem pensam em propor pra namorada. Por isso, ela jamais vai aceitar. E tem muita mulher com uma fantasia dessa. E, tipo, algo em comum, porque a mulher é insegura, a mulher quer ser única, nananana. E tem muita mulher com essa fantasia. Vou te falar que eu não tenho essa fantasia com 2 mulheres, não, sabe? Eu acho que eu não dou conta. Eu também fico tentando entender, tipo, o que cada um faz ali. Então você vai ficar assistindo primeiro, e vai ser uma de cada vez, é um pouco confuso. Parece que sempre alguém vai ficar sobrando, vai ficar a ver navios, assim. 3 é complicado. 4 é matemática, né? Mas 3 ali, o triângulo... O ímpar. Não rola muito, não. Mas eu acho que você tem que dar atenção total. Mas tá aberto pra todo mundo pode fazer o que quiser, e aí é o que vale. Existe uma galera que gosta de filmar transando. Tem, né? Tem o prazer de apenas filmar, que é um perigo também. Sim, com certeza. Recentemente eu vi uma história também que um casal contratou um fotógrafo para filmar eles. Não, loucura. Aí são fetiches, né? Fetiches são aquelas coisas que ninguém entende, só a pessoa. Que são hábitos em comum, são coisas bem diferentes. Como vem alguns fetiches que é um nome bem bizarro, que é corno. Fetiche de corno. Tem umas formas diferentes de falar, mas o fetiche é corno. E o que é esse fetiche de ser corno? Você literalmente sentir prazer em ver a sua mulher transando com outra pessoa. Você participa? Não, eu quero ver. Isso não é um marido. Isso é um corno. Caralho, que loucura. E é o nome de um fetiche. E existe. Então tem bastante. E às vezes nas caixinhas de pergunta, algumas mulheres falam, eu tinha vontade de ver o meu marido transando com outra mulher na minha frente. Eu falo, meu Deus, não conseguiria. Não conseguiria, mas são fetiches, a pessoa sentir prazer, não sei qual que é a sensação que a pessoa tem, mas são fetiches que daí, a gente ouvindo, a gente não entendo, como que é possível? Mas na cabeça da pessoa faz todo um sentido. Pra mulher ainda é muito tabu sexo anal? Eu acho que menos. Existe muito tabu, sim, né? Mas dentro da porcentagem das mulheres que têm uma vida sexual mais ativa, uma mente mais aberta, se tornou um assunto muito mais popular do que era antes. Tem muitas colegas minhas que são, tipo assim, fãs de sexo anal e gostam bastante. Porque o homem tem um fetiche, né? Tem, né? Que muita mulher fala, mas meu Deus, o que você viu aqui? Mas tem esse fetiche. Já ouvi falar que é literalmente essa sensação da conquista. Por saber que é algo difícil de você convencer, de sentir como se fosse tipo, cara, eu consigo ela convencer, ela tá fazendo isso só comigo, é pra mim. Como se fosse algo realmente especial. Isso é ele que pensa também, né? Né? Mas parece que é a sensação que eles têm de tipo, cara, eu consegui. Alguma coisa nesse sentido, assim, que tem a ver com... Não é nem pela sensação que a gente pensava, porque a sensação é mais apertadinho, algumas pessoas pensavam, dá mais prazer. Mas quando a gente começa a conversar, ouvir um pouco o homem, essa questão de ser especial. Ela, né, ela ofereceu pra mim. Ela permitiu pra mim. Uma música do Herbert Viana diz que quanto mais tempo demora, mais violento vem. Mais violento vem? É uma música chamada Derretendo Satélite. Tem muito homem que pensa que o carro é a extensão do pau dele. É a vitrine, né? Não é só carro. É tudo que você tem de poder ali. Uhum. Isso é muito normal ainda hoje em dia? Sim, e eu acredito que começa até um pouco a fazer sentido dependendo da mentalidade da geração, da moda, né? Então, tem muitas mulheres que têm o sonho de princesa
E a mentalidade de ser bem-sucedida é se casar com um homem rico, um homem de poder. Então, tudo depende muito, tudo tem alguém que faça fazer sentido, né? Eu acho muito louco isso. Eu acho que é vazio, falta de segurança do homem. E tanto que, às vezes eu fico pensando, puxa, né, tem tanto homem que paga a companhia de uma mulher, mas ele sabe que ela tá ali não pela companhia dele, mas ele tá pagando pela companhia. Como aquilo preenche o vazio dele? Não é louco pensar assim? Quando o homem sabe que a pessoa só está ali porque ele pagou? Então, né, cada um tem uma sensação, aí pode ser que ele tenha a sensação de, puxa, eu conquistei. Tem gente que pensa que dinheiro compra tudo. Então, o que eu quero, eu compro. O que eu quero, eu compro, através do meu poder. Então, cada um tem a sensação de, a gente não sabe verdadeiramente lá no interior dele se ele não tem um vazio realmente, né? Mas tem gente que não consigo entender, cada um tem o seu pensamento, mas é uma coisa que eu me pego pensando às vezes nesse sentido. Eu acho que tudo também tem a ver com autoestima, né? Por exemplo, às vezes eu acho que a autoestima ela é o centro da nossa vitalidade, por exemplo. A mulher, ela sempre, tanto que a mulher ela investe muito dinheiro na autoestima dela e não na sexualidade, por exemplo. Daí a gente vê uma comparação que, ao meu ver, descreve muito o homem e a mulher e a importância que cada um dá para os prazeres da vida. A mulher, ela gasta caríssimo no cabelo, cílios, extensões de unha, tudo que tem a ver com estética, né? Porque autoestima vai fazer ela se sentir mais bonita, e quando ela se sente mais bonita, ela acha que vai chamar mais atenção, vai ser mais mulher para aquele cara que ela quer conquistar, para o marido dela, para como as pessoas vão olhar para ela. Tem a ver com autoestima. Ela vai se sentir mais bonita, mais segura, se sentindo mais bonita. A mulher é muito apegada com autoestima, tanto que a mulher é a sua maior inimiga em relação à autoestima também no sexo. Entendi. Tem posições, luzes que ela não vai se permitir fazer, porque não valoriza ela. A autoestima é algo muito forte na mulher. Eu acho que a mulher, ela sempre olha para o homem como se fosse o príncipe de cavalo branco chegando para ensinar ela a sentir prazer. Cara, sério, isso hoje em dia, com o Tinder, rap, Facebook namoro. Mas, por exemplo, teve colegas minhas que... E olha só que bizarro. Uma colega chegou na roda de amigos e falou, puxa, eu saí com fulano e, cara, eu gozei. Porque é uma coisa, tipo assim, inédito para muitas mulheres, né? Eu gozei. E foi de, tipo assim, desguichar. E aí tem aquela, tipo, nossa, eu também preciso experimentar isso. Ao invés dela perguntar como foi, qual foi a posição, sabe o que ela fez? Eu preciso sair com esse cara. Ah, entendi. Isso é ruim. Isso é ruim. Pra ele me fazer esguichar. Eu preciso gozar assim também. Então, o pau dele é de ouro, né? É como se aquele cara conseguisse fazer toda mulher desguichar. Entendeu? Então, às vezes, falando e recebendo muitos casais ali em terapia, a gente vê, voltando para as cobranças que o homem tem em relação à sociedade, criação e educação sexual. A mulher, como a gente falou, não é incentivada, não tem o costume de tocar seu corpo. Claro, a gente está falando assim, no modo geral. A gente está falando das pessoas mais jovens, de hoje, dessa geração, que está tudo bem com o seu corpo, né? Mas tem mulheres acima de 30 anos, que é de uma outra geração, que vem com uma outra criação. Por exemplo, a gente fala, a mulher chega pra mim, eu não consigo chegar ao orgasmo sozinha. Ótimo, então eu vou te passar aqui algumas diquinhas, alguns exercícios pra você fazer em casa, que você vai se tocar. Eu vou me masturbar? Vai. Mas, tipo, o bloqueio emocional que isso gera pra ela, crenças limitantes que despertam gatilhos de travas que se tocar representa pra ela, por conta do que ela ouviu, da geração dela. Então, a mulher não pode se tocar. E também tem muitas mulheres, então, que não foram educadas sexualmente falando, não conhecem o seu corpo e espera que o homem chegue e apresente tudo isso para ela. Como se o homem fosse conduzir ela na relação sexual e ela não conseguisse fazer isso sozinha, não conseguisse dar um norte. Então, as mulheres, elas não têm essa sensação de inferioridade quando o homem sabe mais, porque muitas delas foram educadas. A gente não fomos ensinadas a sentir prazer. Então, quando o homem chega nos ensinando, tá maravilhoso. Por exemplo, tem um colega meu também que ele trabalha fotografando
o estilo BDSM e fetiche. É esse mundo de fetiches e fantasias diferentes. Ok. Né? Então, ele fotografa mulheres de, tipo, amarradas e tudo mais, bem fetiche assim. Sim. E ele também falou, cara, é muito difícil pra mim trabalhar com isso, porque toda mulher que chega pra mim, ela fala, tipo, me domina. E ele fala, tipo, cara, na hora ela me joga um balde de água fria, porque a pressão que ele tem, cara, me domina. Ela quer viver a fotografia dele. Então ele fala, cara, tipo, pra mim é horrível ver isso, porque tem essa cobrança. Igual o cara que, tipo, fez uma menina esguichar, e aí todas as mulheres vão atrás dele querendo ter a mesma experiência, e se ele não conseguir falar... É um Zé Ruela. Tipo, foi sorte. Não, e nem é isso. Né? É situação diferente. Ashla, eu tô sem telefone aqui, o telefone geralmente marca o tempo, e a gente foi muito além do que eu acho que a gente tinha desenhado. Se você pudesse conversar, encontrar aquela menina que tinha 17 anos perdida, e a mulher que se formou hoje, e se você se encontrasse em qualquer esquina de Curitiba e esbarrasse com ela, o que você poderia falar com ela? Eu falaria pra ela que toda a insegurança que ela tinha e a baixa autoestima iria ser resolvida, que ela iria encontrar o seu amor próprio, que ela iria se sentir, encontrar o seu valor e o seu lugar no mundo, que tudo aquilo que ela sofreu em relação à baixa autoestima e insegurança, um dia iria ajudar muitas mulheres que também passaram por toda aquela insegurança que ela sentiu, transformando essas vidas também. Então, eu acho que seria isso. Obrigado. Tá? Eu que agradeço. Sei que a gente teve vários contratempos e acho que a gente desmarcou, enfim. Mas aos 45 do segundo tempo eu pensei que a gente não ia fazer. E eu fiquei muito feliz de a gente ter vindo aqui. Obrigado pela aula, pela disponibilidade. Como a gente fala sempre com pessoas diferentes, eu acho que você é mega importante para um outro segmento. Claro, eu que agradeço mais uma vez. Desejo sucesso aqui pelo seu podcast. E para mim, claro, um prazer em estar aqui participando dessa noite, que nem ficou geladinha assim aqui em Curitiba. Ficou quente. Aqui tá bem quentinho. Então foi muito legal, muito divertido, e para mim sempre é um prazer falar sobre prazer, né? E espero que as pessoas, quando assistir também, sintam um pouquinho de prazer e alegria e se permitam um pouquinho mais vivenciar as suas fantasias, seus desejos, e se permitam sentir mais prazer, sem tabus, sem crenças, sem preocupação com a sociedade. Muito trabalho para você. Sim, é para sempre. Quanto mais pessoas travadas, melhor, porque você destrava. Exatamente, me ajuda a propagar aí toda essa libertação. Como é que as pessoas te encontram? Para ficar muito fácil, canal da Alisha Padrão. Tá no YouTube com várias videoaulas gratuitas, ensinando técnicas tântricas para você levar para o seu boy, para sua parceira, dentro do seu relacionamento. Meu Instagram também, canal da Alisha. E o Alisha se escreve A-L-I-S-H-A. Não é com C-H, é com S-H. Tudo padrãozinho. Vai aparecer aí, embaixo. Também tem o curso online para quem quiser aprender. A pessoa aprende... A massagem tântrica masculina, né? São mais de 45 aulas, mais os conteúdos bônus. E em breve vai ter o curso de massagem tântrica feminina e para casais também. Você falando assim, eu me vejo um homem mega travadão. Faz a massagem tântrica. Cara, que legal. Obrigado pela energia que você trouxe pra cá. Eu agradeço, tô bem feliz. Se inscreva no canal, siga a Alisha. Tchau, tchau. Dá um tchau aqui, ó. Tchau.